O caso das lojas americanas pegou todo mundo de surpresa, colocou por água abaixo tudo que era motivo para alguém investir na bolsa de valores. Não tô pegando pesado com essa afirmação, não tô dizendo que, sei lá, que poderia ser diferente, nada disso. O caso Americanas joga no ventilador um problema muito grande, porque a partir de agora a gente não pode mais confiar nos grandes shows, a gente não pode mais confiar nas grandes auditorias, a gente não pode confiar mais no balanço das empresas, a gente não pode mais confiar em empresas que estão listadas na Bolsa dos Estados Unidos, por exemplo, que é o caso das Americanas. Então nesse vídeo aqui você vai entender o que aconteceu, o que eles fizeram, por que surgiu isso agora, desde quando isso vem, enfim, você vai entender aqui de uma forma sempre simples, claro, sempre batendo um papo aqui, você vai entender o que aconteceu nas lojas americanas, para você entender o potencial que as criptomoedas têm para evitar esse tipo de coisa, por exemplo, beleza? Então, por favor, já se inscreva no canal, ativa o sino, dessa forma você continua ajudando no crescimento do canal, a gente tá aqui todo dia produzindo conteúdo para você. Bom, a primeira coisa que você tem que saber é que esse problema acontece há quase 10 anos, e que problema é esse? Antes de mais nada, que problema é esse, né? Seguinte, existe uma coisa, você vai ver aí outros nomes técnicos e tal, mas eu quero que você entenda o seguinte, uma empresa, ela tem dívida com fornecedores e dívida com bancos. Aí, um leigo pode pensar que isso é tudo a mesma dívida, mas não é, pelo seguinte motivo, imagina só, você tá devendo, vamos ser mais direto aqui, um ativo de uma empresa, um balanço de uma empresa, ele traz dois lados, ativos e passivos. Talvez você já deve ter ouvido falar assim, não gaste seu dinheiro com coisa que não te dê futuro, ou cara, só compre aquilo que, poxa, vai te dar um valor lá na frente, te dê um retorno e tal. Pensa comigo, quando eu vou ao shopping e compro uma camiseta como essa aqui é uma camiseta preta, deve ter custado aí, sei lá, 50 reais, 80 reais. Essa camiseta não tem mais valor nenhum. Se eu for vender ela amanhã e tiver comprado ontem, vou conseguir nela, sei lá, 10 reais, ela não tem valor. Talvez o custo que eu vou ter para vender essa camiseta usada é maior do que o custo, do que eu arrecadaria com essa camiseta. Por quê? Porque isso aqui é um bem de consumo, ele vai embora. Simplesmente foi uma dívida que eu fiz. Só que no caso de uma empresa não é bem assim. Uma empresa, quando ela compra uma camiseta como essa, ela vai colocar um valor em cima daquela camiseta. Então imagina que as lojas americanas compraram essa mesma camiseta aqui. Eles compraram essa camiseta por 30 reais. Só que eles vão vender essa camiseta por 60 reais. Só que eles compraram e eles não pagaram o fornecedor de camiseta, beleza? Pensa comigo, me acompanha. Eles não pagaram o fornecedor de camiseta. A aba ativos da empresa continua igual. Por quê? Porque eles pegaram 30 reais, no nosso exemplo aqui, e transformaram em camiseta. Então, eles continuam com o mesmo tanto de ativos. Vamos supor que eles tivessem 100 reais de ativos. 100 reais em dinheiro. Pegou 30 reais, trocou na camiseta. Quanto eles têm de patrimônio? Os mesmos 100 reais, porque ele tem a camiseta. Acontece que, agora muda um pouco a ideia aqui. Imagina que eles não vão comprar a camiseta. Eles vão contratar a pessoa que vai colocar a camiseta lá na prateleira. Só que para contratar essa pessoa, eles precisam de dinheiro. E eles não têm esse dinheiro, eles não querem gastar esses 100 reais. O que eles fazem? Eles pegam um empréstimo. Empréstimo é empréstimo. Igual você vai no banco e pega um empréstimo. Eles vão pegar um empréstimo. Acontece que o empréstimo, ele influencia do outro lado do balanço patrimonial, um lado que se chama passivo, é o que a empresa deve. E aí, imagina que tava 100 reais de ativos, 100 reais de passivos. Só que a pessoa que passa a camiseta ganha 10 reais. E aí eles vão lá no banco, pegam 10 reais, pagam para essa pessoa passar a camiseta. Essa pessoa que trabalhou e entregou um serviço de passar camiseta, ela não alterou em nada o ativo das americanas. Ele continua em 100 reais, entendeu? Então, o dinheiro que ela gastou comprando a camiseta, ela gastou, mas ele voltou pro ativo, então não aumentou o ativo. O dinheiro que ela gastou passando a camiseta não alterou o ativo, só que alterou o passivo. Aí que tá o grande detalhe. Calma que agora você entendeu o que é ativo e passivo. Você entendeu que ao comprar a camiseta, as contas continuam equilibradas, 100 e 100. Ao mandar passar essa camiseta, as contas desequilibram. Ela tem 100 daqui e 110 daqui, porque agora ela tem 10 de dívida que ela pegou no banco. Entendido ativo e passivo. O que eles faziam? Eles falavam que o dinheiro que eles estavam gastando passando camiseta, eles falavam que estavam comprando camiseta. Exatamente isso que aconteceu. Como assim, Michel? Me traz pro fato real aqui, beleza. Eles falavam que as dívidas que eles tinham com os bancos eram, na verdade, dívidas com fornecedores. E aí, fica maquiado o balanço patrimonial. Eles entregavam um balanço patrimonial falando assim, olha, eu gastei 50 milhões, chute. Os
valores são chute, tá? Eu gastei 50 milhões comprando utensílios, chocolate, cueca, Superbond, tudo aquilo que tem dentro das lojas americanas. Gastei 50 milhões de reais com aquilo. Só que eu não devo esses 50 milhões. Porque esses 50 milhões eu gastei com fornecedores. Então, eu aumentei a minha dívida em 50 milhões, mas eu aumentei o meu patrimônio em 50 milhões. Então, eu não tô devendo nada. Só que isso é o que eles falavam. O que acontecia na prática era que eles tinham pego 50 milhões no banco, não tinham comprado nada e, na verdade, eles estavam devendo sim aqueles 50 milhões. Porque você já deve ter ouvido falar assim, se você comprou uma coisa que você pode vender, você não tá devendo nada. É essa a ideia. Então, o que eles estavam fazendo na prática era, eles pegavam o dinheiro de uma forma e declaravam ele de outra. Declarava como assim, Michel? No balanço patrimonial. Toda empresa de capital aberto, ela é considerada uma empresa de acesso público, ou seja, qualquer um pode ser dono de um pedaço dela. Por isso, o balanço patrimonial, ele precisa ser público. Qualquer um pode entrar no site, qualquer site dessas empresas aí, Americanas, Vale, Petrobras, pensa aí, Localiza, Nubank, você pode entrar no site deles, sempre vai ter lá relação com investidores. Você clica ali e você consegue acessar o balanço patrimonial de qualquer uma dessas empresas que elas são de oferta pública. E aí as Americanas, elas divulgavam esse balanço patrimonial dessa forma, com esse erro. E aí que começam a surgir os asteriscos. Ela fez isso por mais de 10 anos, ou quase 10 anos. Agora, por volta de 10 anos, eles fizeram isso. E aí entrou um cara lá dentro, chamado Sérgio Rial. Sérgio Rial, para você ter uma noção, esse cara recebia em torno de 60 milhões por ano de salário como presidente do Santander. Para você ter uma noção do nível desse cara. Esse cara, ele entrou nas Americanas em 9 dias. 9 dias mesmo. Uma semana e mais 2 dias. Ele entrou na segunda, quando foi na quarta-feira da semana seguinte, ele falou assim, gente, tem um rombo aqui de 20 bilhões, eu não vou ficar no meio dessa bagunça, tô saindo, tô indo embora, tchau. Foi exatamente isso que aconteceu. E como assim? O Sérgio Rial, ele é um desses CEO, cara, o cara simplesmente ele pegou o Santander e transformou ele numa máquina de fazer dinheiro. E aí as Americanas foram lá e bancaram aquele cara pra eles virem pra cá. Se ele recebia 60 milhões no Santander, imagina quanto ele veio receber nas Americanas, só pra tu ter uma noção. E esse cara, em 9 dias, ele percebeu esse erro absurdo, grotesco, que ou foi um erro extremamente grosseiro, um erro que qualquer contabilidade, por menor que seja, ela sabe diferenciar um passivo de um ativo dentro do... ou melhor, um passivo com bancos diferente de um passivo com fornecedores dentro de um balanço patrimonial. Então isso, não sei até que ponto é erro. E aí, vem outras coisas. Antes deles, a empresa passou por várias gestões. E uma que chamou a atenção foi do 3G Capital, que é o Leman, Sucupira e Teles. Paulo Leman, Beto Sucupiras e Marcel Teles, se eu não estiver enganado aqui com o primeiro nome deles. Esses caras, você já deve ter visto eles do livro Sonho Grande, por exemplo. Enfim, são referências no mercado brasileiro quando a gente fala de gestão de empresas. Eles têm uma gestão muito agressiva positivamente. E esses caras, eles ficaram à frente das Americanas por muitos anos. Pra você ter ideia, eles entraram nas Americanas em 1982, mais de 40 anos já, né? 40 anos aí, desde que eles estão à frente das Americanas, ou que eles entraram, né? Determinado momento, aí que vem o primeiro asterisco, eles venderam grande parte da participação deles. Pra você ter ideia, a participação que chegou a 53,3%, eles já tinham 29 ponto alguma coisa por cento da empresa, inclusive abrindo mão das ações ordinárias, ou seja, as ações com direito a voto. Então isso aí é a primeira coisa que chama a atenção. Outros grandes diretores dentro da empresa também venderam seus papéis num momento muito recente, ou numa história muito recente, de 1 ano pra cá, mais ou menos. Então isso, de novo, acende uma red flag gigantesca, falando assim, cara, o que esses caras sabiam? E se eles estão à frente do negócio, eles estão vendendo, imagina. É a mesma coisa de hoje o Vitalik Buterin começar a vender, desfazer todas as ações, todos os tokens Ethereum que ele tem. É mais ou menos isso que aconteceu. Aí voltando lá pro Sérgio Rial, além dessa questão dos três aí, ou de outras gestões passadas nas Americanas que passaram por isso e não enxergaram isso, tem uma questão também que, cara, as Americanas, elas foram auditadas pela PwC. Cara, a PwC, ela é uma das Big Four, é uma das grandes empresas de auditoria do mundo. Eles foram auditados para a Bolsa Brasileira, para a Bolsa Americana, e eles não pegaram isso. Tá aqui, eu entendo que, cara, dependendo da forma que isso é escondido, é difícil. Se o objetivo de quem fez foi esconder de uma auditoria, isso realmente pode ser escondido.
Só que, cara, até que ponto você é uma auditoria confiável se você não conseguiu perceber uma diferença dessa, ou uma questão dessa, que um cara entrou e descobriu em 9 dias? E aí também começa a surgir outros fatores, como, por exemplo, uma multa que a Heinz tomou lá atrás por estar fazendo lançamentos errados no balanço. A Heinz é aquela marca de ketchup, também do Paulo Leman, do Beto Sucupira e do Marcel Telles também volta à tona isso, que aí as pessoas pensam assim, ué, mas será que eles tomaram a multa lá na SEC americana, mas aqui isso passou em branco? O que aconteceu, entendeu? E aí o que fica de aprendizado pra gente, porque tem um futuro que a gente vai falar já, mas assim, o que fica de aprendizado é assim, cara, a gente sempre, ou as pessoas sempre investiram na bolsa, por quê? Porque lá tá tudo auditado, porque lá tem grandes CEOs, porque lá tem, tá na bolsa A, B ou C, porque tem grandes investidores, porque as empresas têm grandes fundos de investimento com participação na empresa, por exemplo, a BlackRock tem uma fatia importante dentro das americanas. E mesmo assim, nada disso adiantou. A gente já começou a ver uma coisa parecida com a Ambev aí, a gente pode vir aqui falar sobre isso em outro vídeo, a Ambev é relacionada a impostos. E aí, visto um cenário assim, de um mercado que não valoriza tanto, não tem tanta volatilidade quanto o mercado cripto, e agora coloca a segurança em dúvida, até que ponto vale a pena você investir na bolsa de valores nessa situação? E aí vamos falando um pouco do futuro também, né? Porque não adianta a gente trazer toda essa informação e você pensa assim, beleza, mas e agora? E agora o que pode acontecer com as americanas? Tem alguns pontos, um ponto que eu sempre considero em todas as minhas análises, que é o futuro, que é a marca, né? O poder daquilo ali, a força, as pessoas envolvidas. Cara, as americanas, elas são uma marca muito forte. As americanas é uma marca que, cara, tava na minha infância, tava talvez na infância dos seus pais. É uma marca muito forte. Essa marca certamente tem um valor. Não vale, muito provavelmente, os 40 e poucos bilhões que eles estão devendo, mas provavelmente vai entrar em recuperação judicial, vai sobrar para o governo pagar essa conta. Muito provavelmente teremos questões criminais até, vai ter investigação, muito provavelmente vai ter que ter dinheiro dos sócios aí. Pode ficar de olho que muito provavelmente seja um caso que pode inclusive dar prisão, dependendo do nível de fraude que eles considerarem tudo isso. E muito provavelmente o que a gente vai ver são as americanas rolando suas dívidas para frente, ou seja, empurrando o fornecedor com a barriga, vendendo mais empresa, ou seja, pega mais um pedaço das americanas e vende na bolsa para cobrir isso, pegando o dinheiro do governo, pegando dinheiro dos sócios. Serão essas 4 coisas aí, provavelmente eles farão para recuperar. E tem um outro ponto muito que a gente pode aprender muito com a FTX, aqui no caso das americanas também, que a FTX quebrou e levou um monte de gente. Por quê? Pessoas que tinham dinheiro para receber da FTX. As americanas a mesma coisa. Esses 46 bilhões que as americanas devem, elas devem para fornecedores e bancos. Essa galera, muitos deles vão ficar sem receber. O pequeno fornecedor, esse, cara, sem dúvidas é o mais prejudicado, porque tem fornecedor pequeno lá, o fornecedor de capinha de celular que tinha uma fatura de 30 mil reais mensal com as americanas. Pô, esse cara é pequenininho, a chance desse cara receber é mínima. Então tem uma cadeia de outras coisas que vai começar a quebrar, e aí esse fornecedor de capinha não paga o seu funcionário, ou demite seu funcionário. Enfim, o impacto das americanas a gente vai conhecer lá pro ano de 2024, 2025. Daqui vários anos você vai ouvir pessoas falar assim, eu trabalhava numa empresa tal, que prestava serviço para tal empresa, que era fornecedora das americanas, aí quebrou lá, quebrou aqui, eu fui demitido e aí tive que vender minha casa. Cara, infelizmente, isso que acontece, infelizmente a gente nunca pode confiar, seja em empresa, seja em bolsa de valores, seja em projeto de criptomoedas. Por isso a gente defende tanto a diversificação, o DCA, você ter um portfólio, gerenciar esse portfólio, é isso que vai fazer a diferença para você. Espero que você tenha entendido, espero que você possa ter tirado alguma coisa desse vídeo aqui, mas claro, estou sempre aberto para ouvir seu comentário. Comenta aqui embaixo o que você achou, sei lá, me diz aqui o que você tá achando disso, do ponto de vista, não só do ponto de vista fraude, americanas e tal, mas do ponto de vista futuro. O que você acha que vai acontecer? Vai ser uma FTX que vai puxar todo mundo ou não? As americanas vão fechar ou não? Me conta aqui embaixo. Tamo junto, um abraço.